A paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus que o Senhor nos concede mais esta oportunidade de nós estarmos aqui para fazermos o nosso estudo da palavra do Senhor e nos edificarmos naquilo que o Senhor tem para nossas vidas neste dia de hoje. Vamos então dirigirmos uma palavra de oração e intercessão ao Senhor nosso Deus, para que essa palavra possa ter efeito na vida de cada um de nós, de vocês que estiverem ouvindo. Bendito Deus e Pai, na Tua presença nós Te louvamos, Te exaltamos e Te agradecemos neste momento. Que o Senhor possa vir estender as Tuas mãos, abençoar o Teu povo, a Tua igreja, manifestando a Tua glória, fortalecendo, Senhor, a cada dia na Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, meu Deus, que o Senhor possa alcançar a cada coração, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje, o nosso estudo de hoje é sobre a Igreja Viva. O nosso texto base está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 até o 22. E os hinos sugeridos para nós estarmos louvando, referente a este tema, são os hinos 215, 144 e 250, que falam acerca da noiva e da igreja estabelecida pelo Senhor nosso Deus. Vamos para frente então, vemos aqui aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Vamos acompanhar, irmãos, o texto base, que está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22. Esse texto fala sobre da igreja, uma das 7 igrejas, ou das 7 cartas que João escreveu para a igreja, para as igrejas ali da Ásia, quando ele estava na ilha de Patmos, estava ali exilado naquela ilha, e o Senhor nosso Deus deu esta revelação a ele escreveu, e tinha estas 7 cartas direcionadas às 7 igrejas daquela época, e uma dessas cartas era aqui a igreja de Laodiceia. Então vamos ver como estava a situação desta igreja, irmãos, e o que ela tem a ver conosco, nos dias de hoje. Apocalipse capítulo 3, a partir do 14, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, os tópicos que nós vamos explorar nos dias de hoje, referente a esse tema, a Igreja Viva, são esses 4 tópicos: firmado na palavra, que está em Mateus 7 e 24 ou 27, se comportando ou se comporta como noiva,
Estão aqui esses versículos, Jeremias 2:32, Cantares 5:2, Efésios 5:27. Vive na direção do Consolador, formando o corpo, João 14:26, 1 Coríntios 12:4. E, finalmente, produz frutos para o reino de Deus. Mateus 21:33 e 34, João 15:16. Então, vamos iniciar aqui, analisando esse texto, o nosso texto de referência, que está em Apocalipse capítulo 3. Vemos aqui o Senhor, ele se direcionando àquela igreja de Laodiceia, uma igreja que ela tinha conseguido muitos avanços materiais, porque as pessoas ali, como nós vimos aqui no versículo 17, eram pessoas de muita posse, pessoas que tinham uma igreja muito bem equipada, muito bem preparada. E aqui no versículo 17 nós vemos o Senhor falando, conhecendo o coração daquela igreja. Olha, eles dizendo, olha, eu sou rico, eu estou enriquecido, não tenho falta, a igreja, tudo que precisava eles tinham, porque, irmãos, eram pessoas que tinham muitas posses, eram pessoas ali, médicos, comerciantes, pessoas muito influentes, E vemos aqui o Senhor repreendendo esse tipo de coisa, falando, olha, não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Veja, irmãos, a situação em que eles estavam. E nós nos preocupamos nos dias de hoje, irmãos, porque também a igreja de Laodiceia representa a igreja atual. Isso não quer dizer que todas as igrejas estejam desta forma, mas no geral, irmãos, falando aqui de uma forma bem geral, bem genérica, vemos as igrejas, muitas, se comportando desta forma, procurando tão somente as coisas materiais e esquecendo do espiritual. Muitas vezes vemos igrejas que têm muitas posses, que têm muito dinheiro, tem igrejas assim muito bem decoradas, mas onde está ali a espiritualidade? Onde está o Espírito Santo no meio desta igreja? Então, esta é a nossa preocupação. E dentro desse tema, a igreja viva, que nós estamos falando nos dias de hoje, a preocupação do Senhor Jesus é esta, que a sua igreja seja viva, não seja uma igreja morta. E a igreja de Laodiceia, ela estava passando por esta situação, e o Senhor é aquele que conhece, como nós vimos aqui, ele escrevendo ao anjo da igreja, porque ele conhecia a igreja, conhecia o anjo da igreja, ou seja, o pastor, aquele que estava pastoreando ali aquela igreja, e ela precisava voltar aos princípios daquilo que Deus realmente queria para ela. Então, a nossa preocupação nossa é essa. Nós vemos nos dias de hoje todos esses problemas acontecendo, e quem vai conseguir passar, irmãos, por estes problemas, todas essas situações, são somente aqueles que fazem parte dessa igreja viva, que não se deixou se contaminar, não se deixou, não se vendeu com as coisas deste mundo. Então, vemos aqui o Senhor ele falando que ele conhecia as obras, o que eles estavam fazendo, e aquilo que realmente não estava agradando ao Senhor. Eles estavam vivendo com uma igreja morna, porque ao mesmo tempo, irmãos, que se diziam cristãos, eles não procuravam, irmãos, estar na presença do Senhor, não procuravam se encher do Espírito Santo, não procuravam viver a palavra. Então, esse tipo de coisa entristece o Senhor, e é por isso que ele diz que estava a ponto de vomitar, porque era uma igreja morna, aqui fazendo-se referência também à água que chegava até aquela cidade,
não tinha, se fosse quente, teria um tipo de aproveitamento, se fosse fria, poderia matar a sede, mas morna, ninguém conseguiria tomar a água daquela forma, né? Então, irmãos, vemos aqui a preocupação do Senhor com a sua igreja, né? Nos dias de hoje nós também temos que estar atento. E aqui o conselho do Senhor, nosso Deus, né? Que a igreja pudesse comprar dele ouro provado no fogo, para que se enriqueça. O que é este ouro? São as obras que nós fazemos, não para se aparecer, não para que os homens venham nos glorificar, mas aquilo, irmãos, que nós fazemos para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Né? As roupas brancas, para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, eles pensando que estavam bem vestidos, porque era uma cidade que tinha muito comércio de roupas, mas as pessoas talvez ali fossem na igreja não somente para adorar ao Senhor, mas para desfilar as suas roupas boas, né, as suas roupas assim que eles tinham feito. Então tudo isso, irmãos, estavam totalmente distorcidos daquilo que Deus queria para as suas vidas, né? Os olhos, né, porque era uma cidade também que tinha os médicos oftalmologistas, né, que trabalhavam com colírios, mas eles não conseguiam ver a glória de Deus, né, da mesma forma que nós vemos no Antigo Testamento, que muitos ali não conseguiam ver realmente, né, aquilo que Deus estava querendo mostrar e fazer, e Eliseu precisou orar para que os olhos, né, do seu companheiro pudessem ser abertos e pudesse ver realmente, né, quem é que estava com eles. Então, irmãos, veja como é maravilhoso o Senhor, ele procurando, né, que essa igreja pudesse estar na sua presença e nos dias de hoje também, irmãos. O Senhor, da mesma forma, ele continua batendo na porta para que a igreja possa ver, né, a sua situação, cada um possa fazer esse reflexo, né, da sua situação e ver naquilo que ele precisa melhorar e não ser uma igreja morna. Então, nesses dias, né, irmãos, não vamos deixar que muitas vezes, né, essa situação venha levar as pessoas a uma situação de mordidão, ou porque já estavam mornas antes, né, e aí vem uma situação dessa, parece que querem se entregar, mas o Espírito Santo está despertando a cada um nesta noite, né? Você que me ouve, o Senhor está te despertando para que você possa ser uma igreja viva. Então veja aqui, irmãos, esses tópicos, né, que nós vamos explorar, que você precisa colocar em prática, né? A primeira coisa, você está firmado na palavra. Em Mateus, o Senhor Jesus, ele traz essa parábola dessas casas, né, escrita, aliás, edificada nessas duas situações. Aqui o Senhor Jesus, ele está falando, né, terminando este sermão do monte, e ele está dentro do contexto ali daqueles que chegariam até o Senhor, falando, Senhor, nós fizemos tantas coisas, e o Senhor Jesus lhes dizendo prontamente que não os conhecia, falando para que se apartassem dele. E aí ele diz, para encerrar, irmãos, o ensinamento que ele estava falando, ele diz essa parábola aqui dos dois edificadores, né? O prudente edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem que insensato ou tolo, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda ou a sua ruína. Então, veja aqui, irmãos, a igreja viva, ela tem que estar
firmada na palavra de Deus, né? Porque quando chega a essas situações que nós estamos vivendo, ou problemas particulares que cada um pode estar passando, problemas na família, problemas de enfermidade, né, de diversas outras ordens assim, mas aquela igreja, aquela pessoa, né, está firmada na palavra. E quando falamos aqui de igreja, não estamos falando de templo, estamos falando de, claro, né, de pessoas que estão vivendo, sendo realmente a igreja. Então, Senhor, Ele está preocupado em que você seja essa igreja e esteja realmente firmado na palavra, né? Porque vem esses problemas. Então, nós estamos vivendo, irmãos, nessa situação, né, de intempéries assoprando, né, contra as nossas vidas, e muitas vezes não conseguindo ter uma visão clara, meio que desesperado, mas aquele que está realmente firmado, aleluia, na palavra do Senhor, ele está tranquilo, ele está passando, caminhando, olhando para o Senhor Jesus. A segunda coisa é que nós precisamos realmente nos comportar como noiva, né? Ou como esposa do Cordeiro, porque agora ainda não foi as bodas, mas nós estamos nos preparando. Então, quando alguém se comporta como noiva, com certeza essa pessoa vai estar firmado na rocha, vai estar firmado na palavra e vai ser uma igreja viva. Vamos ver aqui alguns versículos. Jeremias 2:32. Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Olha aqui o Senhor, ele falando a respeito daquele povo que esqueceu dele. Aqui trazendo também essa referência da virgem e da noiva, que com certeza aquela noiva que ama o seu noivo, ela não vai se esquecer, ou seja, a prioridade dela é se preparar, né, para o seu casamento e estar realmente fazendo tudo o que for necessário, né, preparando o seu enxoval. Essa é a preocupação dela, né? E nós, irmãos, como noiva do Cordeiro, né, nos preparando para bodas, também esta é a nossa preocupação, de nos encontrarmos com o nosso noivo. Então, por isso, né, nós temos que estar preparados para isso. Cantares 5:2, ele continua dizendo, Cantares, como os irmãos muito bem sabem, é um cântico de amor, mostrando então este amor entre o Senhor Jesus e a sua igreja. Eu dormia, mas o meu coração velava. Isso daqui é a noiva falando, olha. Ela dormia, mas o seu coração velava. Olha que coisa profunda isso, irmãos. Que coisa interessante. Mesmo ela dormindo, mas o seu coração ali estava preparado para qualquer sinalzinho, qualquer barulho, né? Qualquer coisa, ela já se levantava e estava preparada. Por quê? Olha o que poderia acontecer. E eis a voz do meu amado que está batendo. Glória a Deus. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Então veja, irmãos, quando o noivo ele chega, a noiva está preparada. Ela estava dormindo, é claro, né, dos seus afazeres de dia, da sua correria de dia, mas o seu coração estava pronto, né? Ou seja, a lamparina estava ali perto, os seus ouvidos ali atentos, né, para qualquer sinalzinho, qualquer barulho, ela se levantasse, porque poderia ser o seu noivo, né, que estava chegando. Aleluia. Então veja que versículo profundo, irmãos, que fala da preparação da igreja. E você, como noiva, meu irmão, minha irmã que me ouve, tem que estar preparado, não é? Tem que ser essa igreja viva, não ser uma igreja relaxada, uma igreja descompromissada, né, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E também Efésios 5:27, que nós vemos Paulo ele falando, né, sobre
a união entre o homem e a mulher, se comparando aqui então com a igreja, que ele diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mostrando então aqui, meus irmãos, a preparação da igreja, né? Para encontrar com o seu noivo, ou seja, se comportando como noiva, não como uma solteira, descompromissada, né? Que não tem aliança. Agora o Senhor, ele fez esta aliança conosco, com você que o aceitou, né? E ele também te aceitou em primeiro lugar. Então você tem esse compromisso de aliança, de ser essa noiva. Então tem que se preparar, né? Não pode ficar distraído por causa dos problemas, esquecer do primeiro amor, como nós vimos também na carta de Apocalipse falando, né? Esqueceu do primeiro amor. Vive na direção do Consolador, formando o corpo. João 14 e 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então a preocupação do Senhor é essa, que você possa então estar sob a direção do Espírito Santo de Deus, né, do Consolador, para que você aprenda com a palavra de Deus, né, possa lembrar daquilo que Deus ele diz. Então, nos dias de hoje nós nos preocupamos muito, que tem muitas igrejas que já se esqueceram, não deixam o Consolador, o Espírito Santo, guiar as suas vidas, vivem, né, como a igreja de Laodiceia, guiadas tão somente pela aparência, por buscas, né, aplicando aqui conceito dos homens, né, e não permitindo que o Espírito Santo guie as suas vidas. Então, meus irmãos, vamos deixar, né, deixa que o Espírito Santo te guie, te conduza, e que você realmente possa aprender com ele, né? ser conduzido por ele, estar sob o domínio dele. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, o Espírito está formando o corpo, né? Para que eles estejam ali sob a direção de Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, a igreja ela precisa ser viva, e como eu disse, quando eu estou falando de igreja, estou falando de pessoas, irmãos, que estão realmente vivendo o que é a igreja do Senhor. Então, como consequência disso, né, sendo uma igreja viva, não sendo uma igreja morna, podendo estar firmado na palavra, podendo estar desfrutando da comunhão com o Espírito Santo, sendo esta noiva prudente. Então, como consequência disso, ela vai produzir frutos para o reino de Deus. É aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Mateus 21, 33 e 34, a parábola da vinha, que o Senhor Jesus diz, se direcionando para o povo de Israel, que era uma vinha que foi plantada. Nós vemos lá em Isaías também falando sobre a vinha. Isso é um estudo à parte, né, falando sobre a vinha, mas ele está se referindo aqui ao povo judeu, né, que não aceitou o domínio do Senhor Jesus, e ele diz, e chegando o tempo dos seus frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos, né? E aí eles não tinham frutos, como vemos aqui nesta parábola, ele espancou estes que foram enviados, né? Se referindo aqui aos profetas, ou seja, não tinham frutos para apresentar a Deus, mesmo os profetas falando, arrependei-vos, né? Então, o fruto de que ele está falando aqui é o fruto do arrependimento, né? E nesta parábola ele continua que esta vinha seria passada a outros, né? Que se refere então à igreja de todas as nações, os gentios, podendo então fazer parte também de produzir frutos para o reino de Deus. E é por isso que nós vemos ele dizendo aqui em João 15 e 16, não me escolheste vós a mim,
Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então veja aí, irmãos, o Senhor, Ele esperando que cada um de nós produza esse fruto. E quando nós estamos falando de fruto, não é somente a gente estar dirigindo congregação, a gente está evangelizando, a gente está ganhando almas, a gente está dando nosso dízimo, ofertas, investindo na igreja. Não é isso, né? O que ele fala de fruto, em primeiro lugar, é o fruto do Espírito, é aquilo que nós podemos transformar em nós, no nosso caráter, e nós sermos essa igreja viva, estamos na direção, né, do Espírito Santo e produzir esse fruto agradável, ou seja, quando o Senhor, Ele se agrada de nossa vida e através do nosso viver nós também trazemos outras vidas, né, para que possam ser esses frutos apreciáveis ou apreciados pelo Senhor Jesus. Então, que o Senhor Jesus possa nos abençoar, que você possa guardar esta palavra. Meu irmão, minha irmã, seja uma igreja viva, em nome do Senhor Jesus. Não deixe se contaminar por nada que esteja ao seu redor e procure viver a sua vida em comunhão com o Senhor Jesus na direção do Espírito Santo de Deus. E você vai ser uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarda e nos cubra com seu sangue precioso. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Bendito Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade, que o Senhor possa falar melhor ao coração de cada um dos teus filhos, Senhor. E que cada um, Senhor, não venha ser como a igreja de Laodiceia, mas possa ser uma igreja viva, em comunhão contigo, tendo vestes brancas, tendo ouro provado no fogo, Senhor. Tendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor pode lhes transmitir, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.